Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas do Apocalipse, dando continuidade nessa série, onde nós estamos pegando o livro inteiro do Apocalipse, verso a verso. Hoje nós estamos no 9º vídeo, que tem como título aqui no nosso guia de lição, Satanás e seus aliados. E no vídeo de hoje nós vamos explorar então o capítulo 13 de Apocalipse, verso a verso, buscando referências, marcadores idiomáticos, no Velho Testamento sobre o tema que aquele verso trata agora no Apocalipse, porque nós julgamos que a Bíblia tem que explicar a própria Bíblia. E eu sou o Lúcio, esse aqui é o Alexandre e esse aqui é o Ricardo. Nós vamos trazer então o hebraico antigo aqui do Velho Testamento e também a aplicação histórica das profecias e também das imagens que são reveladas para João nas suas visões, ok? Destacando alguns temas do vídeo de hoje, então nós vamos tratar sobre a areia do mar, o que significa essa areia, o mar, já bem batido para alguns, mas muitos podem estar assistindo essa série pela primeira vez. A besta, os Estados Unidos e o cumprimento da profecia, como que vai se dar esse cumprimento, como se dá com os sinais e os acontecimentos históricos dessa nação. Nós vamos trazer aqui também Daniel e Apocalipse, um paralelo, porque muita coisa se entende no Apocalipse graças às profecias de Daniel. E nós vamos trazer também a relação de 666, com Salomão. Qual será essa relação? Salomão e 666. Seria Salomão a besta? A besta do Apocalipse? Pessoal, fiquem ligados porque realmente nós temos aprendido bastante nessa série. Espero que você também esteja. Chama a vinheta. Bom pessoal, antes de nós entrarmos então aqui nessa exploração aqui do Apocalipse, vale lembrar que aqui na descrição desse vídeo está o link para o grupo no WhatsApp Família Entre Linhas 1, que é onde o pessoal discute, troca bastante material, livros em PDF e tudo mais. Família Entre Linhas 2, que é mais para o material do canal, pessoal que tem celular mais limitado, não se discute muitas coisas. Não quer acompanhar muito texto. Temos aqui também o link para o Google Drive. É nesse link que você vai encontrar esses slides e todos os slides que nós produzimos, ok pessoal? Às vezes quando aparece alguns perguntando lá no grupo, manda o slide de tal lição, o do nosso canal estão aí nesse link aí na descrição, beleza pessoal? Queremos também pedir para você, já que faz parte aqui dos grupos Família Entre Linhas 1 e Família Entre Linhas 2, nos envie um vídeo de vocês, falando de onde que vocês são, de que igreja, de que cidade, mandando um abraço aí para todos da Família Entre Linhas. Mande no privado dos admins, temos 4 admins, é só você verificar no grupo, mande no privado esse vídeo de 15, 20, 30 segundos, só falando um oi para nós, para que a gente possa aí mostrar, interagir mais, tornar esse canal um pouco mais interativo, ok? Fora os canais que nós já temos, que é no grupo. E também deixe seu comentário aqui, o pessoal tem comentado bastante no YouTube. E os comentários no YouTube, pessoal, eles são expostos, ficam lá gravados. Do WhatsApp fica fechado lá nas 250 pessoas que fazem parte dos grupos, beleza? Então, se você não é inscrito, fica também o apelo, se inscreva no canal, acione o sininho para que você receba sempre os alertas. E se você curtiu o nosso conteúdo, deixe seu like, isso é muito importante. E compartilha para os coleguinhas curtir também. Graças a Deus, graças ao Espírito Santo, aí muita gente tem acompanhado essa série e temos sentido aí um crescente na visualização desse conteúdo. Beleza, pessoal? Então, graças a vocês, nosso muito obrigado. Bom, vamos lá então. Vamos começar agora no Apocalipse 13, no verso 1. Vai lá, Ricardo. Que sono, cara. Editar o sonho do Ricardo, Lúcio. Edita muito, porque às vezes toma muito cuidado com esse editar, que está acontecendo de vez em quando você mal baixou, ele começa a falar. Já começou a falar. Tem que tomar cuidado. Baixou, aí dá um... Não precisa... Que sono. Nossa. Você não dormiu, eu dormi. Posso baixar a mão? Pode. 3, 2, 1... Bom, vamos lá. Lição 9... Satanás e seus aliados. O verso a gente não costuma ler porque a gente vai estar no corpo do texto depois. Nós vamos verso a verso. Então vamos lá. Embora aqui é uma passagem de Apocalipse 12. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quem ajudou Satanás nessa luta contra a mulher, contra os descendentes da mulher? A resposta está em parte no Apocalipse 13. Vamos lá. Apocalipse 13, 1.
essa primeira parte aqui que eu trouxe aqui no slide, inclusive na Bíblia do Lúcio e do Alexandre. Lê lá como começa na sua, Alexandre. Apocalipse 13, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta. Ou seja, começa aqui. Isso. Por quê? Em algumas Bíblias mais modernas, na Bíblia que eu uso, que é a Bíblia, que é uma Bíblia que ela já vem carregada com a Bíblia hebraica, né? Ela começa por aqui. Eu parei-me, ou fiquei, né, sobre a areia do mar. E traz essa referência, ó, o verso antigamente posto como referência, Apocalipse 12, 18. Dá uma olhada lá na sua, lá logo no 12, versículo 18. 12, 17. 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher, foi pelejar contra a sua descendência, se guarda os mandamentos de Deus e tem testemunho de Jesus. Isso. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Esse pedaço. E se pôs em pé sobre. Então, essa Bíblia já traz essa parte finalzinha que está aqui na Bíblia do Alexandre, ela traz aqui, ó, como primeiro versículo. Apocalipse 13, 11. Tá, então vamos lá. Então a gente começa por aqui. Por esta razão nós vamos começar por aqui. Então quem está conferindo com a Bíblia tem essa ciência de que vocês vão encontrar isso no último versículo do capítulo 12, no finalzinho basicamente. Eu parei e eu fiquei sobre a areia do mar. Essa expressão areia do mar já vai trazer uma conotação de ajuntamento de pessoas. A gente vai fazer aquela mesma sistemática que a gente vem adotando até agora. Então vamos primeiro na Torá e vamos encontrar esse marcador linguístico, essa referência linguística, para ver se a gente consegue elucidar isso. A gente vai lá no Bereshit 32, 12. Lê lá, Lúcio. E tu o disseste, certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Aqui no Bereshit, essa expressão idiomática, ela é utilizada justamente para trazer uma conotação de quantidade, que será de intensidade, né? De dizer que a descendência será muito, muito, muito grande. A expressão hebraica Hol, aqui eu separei o elemento prefixal, né, que seria Hol, seria areia ou também seria fênix. Não traz nenhum ponto escatológico esse fato de ser fênix, não. E antes seria mar, oeste ou ocidente. Ou seja, é uma expressão equívoca aqui em hebraico que pode significar mar, mas também pode significar uma localização geográfica. Por que oeste ou ocidente, né? Quando você está em Jerusalém ou na região da Palestina ou em Israel, o mar grande que se tem, que é o mar Mediterrâneo, ele está ao ocidente ou ao oeste. Então, veja bem, agora a questão do mar aqui, no próprio texto, vai dizer que mar, no próprio corpo do Apocalipse, vai dizer que mar significa povos, línguas ou nações. Mas aqui fala como areia do mar. Então parei sobre, ou seja, olhei uma descendência muito grande, pessoas muito grandes. Esse marcador linguístico aqui já vai trazer algumas coordenadas para quando nós formos entender a besta que emerge do mar, que nós vamos seguir agora. A gente vai lá, Lúcio, lê lá. E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. O ponto-chave aqui, e que agora o Alexandre vai explicar para a gente do porquê, a gente falou lá atrás que 7, em hebraico seria Shevi, a mesma raiz, são as mesmas letrinhas que se escreve, você encontra em Sová, que significa plenitude. Só que aqui 7 cabeças não guarda uma relação propriamente com algum tipo de hebraísmo. Nós precisamos buscar o significado profético para entender essas 7 cabeças e esses 10 chifres aqui. E o Alexandre, que vai trazer essa questão do cumprimento, vai trazer essa elucidação para a gente. Vamos lá. Para entender um pouco melhor esse animal com 7 cabeças e 10 chifres, convido você de casa a voltar lá para o Antigo Testamento, no livro de Daniel, capítulo 7. Lá Daniel também teve um sonho,
e nesse sonho uma série de animais saíam do mar. A gente vai ver depois que esse animal que João vê é um animal híbrido de todos os animais que aparecem na visão de Daniel. Esse é um marcador importante, porque João, o Espírito Santo por meio de João, está nos indicando que para entender essa passagem é útil a gente voltar para Daniel. E aí quando a gente vai lá para Daniel, no capítulo 7, versículo 7, lá no finalzinho do 7, fala sobre o animal terrível espantoso, e lá fala assim: e tinha 10 chifres. Esse animal aqui de Apocalipse, ele tem 10 chifres. E sobre os 10 chifres, ele tem 10 coroas. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. Então, se você tinha 10 chifres, caíram 3, ficaram 7 chifres e depois surgiu mais um. Nesse caso aqui, o animal ele tem 7 cabeças. A menção é de que essas 7 cabeças elas equivaleriam aos 7 chifres do livro de Daniel, capítulo 7. E quais são agora, em termos de cumprimento profético, esses 10 e depois 7 chifres de Daniel e esses 10 chifres e 7 cabeças aqui do livro de Apocalipse? A interpretação do sonho, ela vem pelo próprio anjo que fala com Daniel. Ele explica que esses 10 chifres são 10 reis. E esse animal, esse chifre pequeno, a gente vai lá no livro de Daniel, capítulo 7, e também a respeito do capítulo 7, versículo 20, também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos. Depois a gente vai ver as características específicas desse chifre na continuidade do livro de Apocalipse. Mas enfim, versículo 24, metade dele: os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, qual será diferente dos primeiros, e baterá 3 reis. A interpretação profética de Apocalipse, mais estabelecida e seguindo o método historicista que é o que nós usamos aqui, ela vai dizer que esses 10 chifres são os 10 povos que invadiram o Império Romano no momento da sua queda. E eu entendo que os 10 chifres de Apocalipse, do animal que apresenta-se como emergindo do mar, diz respeito aos 10 reinos que invadem o Império Romano, ou aos 10 povos que invadem o Império Romano, por volta do século V, século IV depois de Cristo. Só que esses povos, eles eram muito diversos, a gente já falou sobre eles antes, eles tinham diferentes características culturais, alguns deles eram pagãos e vão se aclimatando ao cristianismo depois que invadem Roma, outros deles já eram cristãos. Mas embora fossem cristãos, eles não seguiam o mesmo cristianismo romano. Eles seguiam um cristianismo chamado cristianismo ariano, que pregava, entre outras coisas, que Jesus Cristo não era Deus, não era igual a Deus. Eles não reconheciam a autoridade papal e eles desafiavam o poder do Papa na região de Roma e na Península Itálica, esses 3 reinos arianos. Não vou entrar em detalhes sobre quais são os 10 reis, existem muitas interpretações diferentes, muita disputa para falar os nomes específicos dos reis, mas esses 3 chifres que foram arrancados, ou esses 3 reinos, são os 3 reinos arianos, que são os érulos, os vândalos e os ostrogodos. Para que o Papa conseguisse afirmar a sua autoridade sobre a Igreja, sobre a cristandade e sobre a Europa e a Península Itálica, foram precisos que 3 reinos fossem derrotados. A derrota final desses reinos fica marcada por volta do ano 538. A gente vai falar depois por que esse ano é tão importante. Por enquanto, esse animal faz menção ao animal de Daniel 7, que nesse período representa a chamada Roma Papal, ou o período em que a Igreja Católica Apostólica Romana estabelece a sua supremacia dentro da Europa. Bom,
Agora a gente vai voltar aqui para o plano da linguagem, das estruturas de linguagem, vamos buscar talvez até um reforço, e talvez até uma retomada para ver se essa interpretação profética encontra algum tipo de apoio no hebraísmo. Primeiro nós vamos voltar rapidamente à areia do mar e dizer essa noção aqui, parei-me sobre a areia do mar, poderia ser uma expressão idiomática de multidão. Lê lá 1 Reis 4:20, por que a gente fala isso? Lê lá, Lúcio. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, como a areia que está junto ao mar, em multidão, comendo e bebendo e alegrando-se. Isso. Vamos lá. Agora a questão da besta. Em hebraico, eu basicamente peguei duas palavras. Behemá, que significa besta, animal ou gado. Ou Hayá, que significa besta, animal, bruto, mas também pode significar alma, espírito da vida, ou até mesmo vida. O Alexandre, ele comentou de Daniel 7:8 e a referência com relação a Daniel que é dada em Apocalipse. O Lúcio vai dar uma lida lá para deixar isso mais claro para a gente. Lê lá, Lúcio, Daniel 7:8. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu um chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como os olhos de homem, uma boca que falava grandes coisas. Isso, nós vamos retomar isso aqui. A expressão hebraica que a gente encontra aqui em Daniel para chifre seria keren, que seria corno, chifre, canto, esquina, ângulo, escanteio, raio de luz, trombeta, semi-reta, fundo ou capital. Por que eu coloquei capital aqui? Porque essa expressão corno, essa expressão chifre ou corno, ela carrega uma conotação de poder, por isso capital, que seria justamente a cidade principal, ou seja, a base do poder. Então essa expressão chifre carrega essa conotação em hebraico, a base do poder. E Rosh, cabeça, lembra lá das 7 cabeças? Rosh seria cabeça, mas também seria chefe, líder, pico, cume, começo, início, princípio, parte, ramificação superior, campanha, no caso a campanha do soldado, ou veneno. Mas eu sublinhei aqui chefe ou líder. O Alexandre já disse que as cabeças do livro seriam os reis, ou seja, os chefes, os Essa menção líderes. de cabeça como sendo rei em Daniel, ela pode ser vista também na profecia acerca do leopardo, né, que representa o Império Greco-Macedônico, que perde uma cabeça e vem 4, né? Que tem, 4 cabeças como os 4 reis. Ou do bode peludo, né? Na profecia seguinte, a luta entre o carneiro e o bode, que tem um grande chifre, se quebra e surgem 4 no lugar, representando as 4 divisões do Império de Alexandre o Grande. Um aspecto interessante ainda é entender a cabeça como cume, né? Quando a gente avança mais e tem a visão da mulher de vermelho assentada sobre uma cabeça, fala que essas 7 cabeças são também 7 montes, que seriam as 7 colinas que circundam a cidade de Roma e na qual Roma está assentada. Que vai ser no próximo capítulo. Que nós vamos uma das interpretações possíveis, né? Vamos lá, Lúcio, Apocalipse 13:2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe sua potência e o seu trono e grande poder. Isso. Aqui eu trouxe, primeiramente, leopardo em hebraico seria o Nemer, aí o urso, Dolph, aí o leão, Ari ou Shahal. E daí o dragão deu-lhe potência e o seu trono. Bom, o ponto aqui é que claramente Apocalipse 12:2 ele faz um paralelo com Daniel 7. É para ser feito um reporte, é para você. A intenção dessa linguagem é linkar o que está sendo dito em Apocalipse com o que foi dito lá em Daniel. Existe uma relação de continuidade, né, entre esse animal que emerge do mar e os animais de Daniel. Então veja bem, essa besta, nós já encontramos os marcadores linguísticos que possam estar justificando essa noção de que essa besta seria um poder. Mas veja bem, é um poder. Lá em Daniel, esses animais ou estas bestas, elas efetivamente falam de um poder, ou seja, de 4 impérios, 4 reinos. Agora fala aqui que esta besta, ela é semelhante ao leopardo. A gente olha lá Daniel, leopardo seria o império que eu prefiro dizer greco-macedônico. Aqui está escrito
efetivamente apenas a questão do... O Império Helenista e problema resolvido. Isso. Tá, a questão, semelhante em que? Não encontramos propriamente aqui marcador textual que seja claro. Que seja claro qual seria esta semelhança. Aí qual é o ponto importante que nós destacamos? Veja bem, gente. Uma coisa é você interpretar a Bíblia com a Bíblia. Outra coisa é você interpretar a Bíblia com um livro de história. E é muito comum isso. Não propriamente estamos dizendo que seja errado, mas nós devemos dar preferência àquelas interpretações onde Bíblia interpreta Bíblia. Tem outros tipos de interpretações que nós não devemos nem sequer dar ouvidos. Que ela não usa nem o livro de história, usa pura e simplesmente especulação. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso. Então vamos seguir agora aqui a questão. Os pés como os do urso, dove. A gente volta ao livro de Daniel, a gente dá uma analisada lá no livro de Daniel e esse urso, ele era um lado dele, ele era mais forte que o outro. Mais forte do que o outro. Então, provavelmente os textos aqui está se referindo que esse poder também tem uma característica similar ao urso. E a tônica desse animal é justamente isso, um lado ressaltado sobre o outro. O que efetivamente seria isso? As interpretações são as mais variadas possíveis. Já ouvi a interpretação de que seria o fato de que Roma teria se dividido, né, a ortodoxa grega e a apostólica romana. E a apostólica romana do outro lado, e ela era mas a gente não encontra aqui marcadores textuais que nós possamos dizer com uma certeza absoluta que seria nesse sentido. Mas continuando, aí a questão da boca, leão seria no caso aqui Babilônia. A tônica da Babilônia, ela acompanha todo o livro de Apocalipse, inclusive mais à frente vai haver uma profecia específica da Babilônia espiritual. Então essa boca como leão, inclusive a gente pode, com um certo nível de segurança, entender, associar com Babilônia e associar com aquela boca que foi dada aquele chifre pequeno e que falava blasfêmias. E nós vamos ver outros links nos versículos que seguem esse capítulo 3 que podem corroborar com esse tipo de afirmação. Um marcador agora que eu faço, que não tem base plena escriturística, mas que aproxima a partir da historiografia, falando justamente aquilo que o Ricardo apontava como problemático, né? Das características desses períodos a partir daquilo que eles existiram enquanto prática religiosa. O que nós temos do Leopardo com o Império Macedônico é um profundo sincretismo, a capacidade de misturar religiosidades diferentes na composição de algo que é novo em parte e parte guarda toda aquela religião antiga. E antigo aqui nesse caso é uma coisa negativa, tá? É uma coisa pagã. Em relação ao Império Medo-Persa, né? Também era um império capaz de trazer em si muito de coisas que eram conflituosas e que tem uma religiosidade, que é a religiosidade oriental, marcada por uma crença espiritualista na imortalidade da alma. E o leão não tem como não falar da vaidade babilônica que está presente na cabeça de ouro, que é uma boca que se orgulha, que se envaidece, que afirma a sua soberania, a cabeça de ouro de Nabucodonosor, que constrói uma estátua inteira de ouro para dizer que seu império duraria para sempre. Então esse poder, ele é um poder que em essência é vaidoso, ele se advoga poder, ele se advoga autoridade, assim como Babilônia se advoga autoridade sobre toda a terra. Fato é que todos os aspectos negativos que estão presentes nos animais de Daniel, muitos deles se repetem aqui nesse poder. Próximo, Lúcio. Vamos lá. Voz do além, por favor, Apocalipse 13:5. E foi-lhe dada uma boca para falar grandezas e blasfêmias, e foi-lhe dada a potência disso fazer
42 meses. Veja aqui que nós falamos lá que ele tinha uma boca de... Blasfêmia. Sim, mas ele tinha lá no versículo anterior uma boca de leão. Agora aqui ele tem uma boca para falar grandezas, blasfêmias. E existe o link aqui escatológico, o Alexandre já pode falar sobre esse link com Daniel novamente. E aqui com a questão do 42 meses. Alexandre pode... Vamos lá então. Seguindo lá para o livro de Daniel, no capítulo 7, olha só, versículo 8. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Interessante. Aqui fala blasfêmia, aqui em Daniel, uma boca que fala com insolência. Quando a gente avança mais um pouquinho, versículo 21 de Daniel capítulo 7. Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos. Veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Mas antes disso ainda vai falar que esse domínio lhe foi dado durante 1260 dias. Essa marcação está lá no livro de Daniel, no capítulo 7, versículo... Deixa eu localizar 25. Aqui. 25? O Ricardo está me ajudando aqui. 25. Isso, obrigado, Ricardo. Proferir a palavra contra o Altíssimo, agora os santos do Altíssimo, poderá de mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Esse marcador é importante. Por quê? No livro de Apocalipse a gente já viu, quando fala de trombeta e de selo, um período de 42 semanas ou de 1260 dias, e aqui em Daniel um período de tempo, tempos e metade de um Apocalipse tempo. 12, versículo 6. Isso, e Apocalipse 13 também. E Apocalipse 12, versículo 14. E o 13, os 42 meses, né? Não 42 semanas, 42 meses. Lá em Daniel, essa marcação tempo, tempos e metade de um tempo, ela é entendida como anos. Então, um tempo significa um ano, tempos significa 2 anos e metade de um tempo, meio ano. Seriam 3 anos e meio. Se a gente multiplicar isso, tendo 360 como o número de dias por ano, que era o calendário que se usava na época, a gente vai chegar a 1260 dias. Isso significa que todos esses 1260 dias dizem respeito ao mesmo período. E que período é esse? Esse período começa lá em 538, quando cai o último chifre, para que suba a ponta pequena. 538, quando se estabelece a supremacia papal na Península Itálica, e ele se estende até 1798. O que acontece aqui em 1798? Roma é invadida, o Papa é preso no contexto da Revolução Francesa, o Papa é retirado de Roma e morre no exílio. Mas mais importante do que a morte desse Papa é a ferida em termos de poder que o poderio católico romano sofreu com a Revolução Francesa, que atacou os fundamentos do poder romano na Europa, contestando a ligação que existia entre a Igreja Católica e os estados absolutistas. A queda do monarca absolutista católico na França indica que Roma perdia uma base de apoio que era fundamental para a sua supremacia militar e política. Bom, essa expressão boca aqui, em hebraico seria o P, ela é uma letra também, e ela é uma letra que denota também experiência. P, boca, experiência ou abertura. Comunicação oral de conhecimento. Em hebraico seria o da'at. Mas veja bem que é uma abertura de uma possibilidade, obviamente, para se transmitir uma comunicação oral de conhecimento distorcida, que, veja bem, que ela vai de encontro, ou seja, ela vai contra o conhecimento que vem do Eterno. Ela é contrária, negativa. Segundo Daniel, ataca o céu, né? Ataca o Altíssimo. Vamos lá, Luz, continua lendo agora Apocalipse 13, 6.
13:6 diz: E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar seu nome e seu tabernáculo e os que habitam no céu. Então vamos lá. Primeiro aqui, seu nome, Shem, em hebraico é nome, mas ele também significa reputação. Então essa boca que blasfemava, ela ofendia a reputação de Deus, blasfemava o seu nome. E o seu tabernáculo, o Mishkan Kodesh, ele tem um papel simbólico tremendo. Todo o plano de salvação, tudo que o Eterno faz para nos salvar está ali simbolizado. Então esta boca, essa experiência, esta abertura, isso que se abriu essa possibilidade para que esse poder deturpasse o plano da salvação. O plano de salvação. E os que habitam no céu. Beleza. Lúcio, lê o próximo, Apocalipse 13:7. E foi-lhe dada potestade para fazer guerra contra os santos e vencê-los. Também lhe foi dada potência sobre toda tribo e língua e nação. O texto é tranquilo, autoexplicativo. Alexandre, se quiser falar alguma coisa sobre cumprimento. A gente pode, no cumprimento, só pensar toda a influência que a Igreja Católica exerceu e o poder papal exerceu ao longo da Idade Média e depois disso, e exercerá no futuro ainda, no sentido de perseguir aqueles que tentam guardar a verdade e pregar um ensinamento que não seja essa blasfêmia, que não seja o absinto lá das trombetas também. Lúcio? E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi matado ou morto desde a fundação do mundo. Isso. Veja bem, este livro da vida do Cordeiro, a gente encontra isso na Torá. Esta mesma referência ao livro da vida. Lúcio, lê lá. Shemot é o Êxodo 32:32. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me, peço, do teu livro que tens escrito. Isso, beleza. Mas veja bem. Em hebraico seria sefer, que seria livro, rolo, documento ou inscrição. Com a mesma raiz se escreve safar, que seria censo ou fronteira. Ok, o que é essa raiz, o livro, pode nos trazer de informação importante? Este livro da vida, essa raiz compartilhada entre livro e censo, para que era o censo? O censo era para determinar o número de pessoas dentro do povo de Deus que estavam prontos para servi-lo na guerra. Fronteira, ou seja, pessoas dentro do território. Então essas pessoas no livro da Bíblia, no livro da vida, elas estariam relacionadas sob um ponto de vista simbólico com Israel, obviamente, e com aquilo que se criou o neologismo de se chamar de o Israel espiritual, que são todas aquelas pessoas que têm emuná no Mashiach. Então, quem tem emuná no Mashiach estaria escrito neste livro da vida. Quem tem fé no Messias. Isso, fé no Messias. É que emuná é mais do que a fé no sentido de convicção interna, é um pouco mais do que isso. A gente explica isso numa outra oportunidade. Tá, vamos lá, vamos seguir aqui. Agora, o último verso, Apocalipse 13:9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Ouça. Shema, a referência ao Velho Testamento é ouve Israel, Adonai Elohenu, Shem Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Ouça Israel, nosso Deus, ele é único. Por quê? Tudo aqui está falando que justamente de uma contrafação ao Eterno, uma contrafação ao único Deus. Que essa boca aqui diz. Exatamente, que é o que essa boca aqui diz. Vamos lá, Lúcio, próximo slide. Agora vai lá, leia Apocalipse 13:10. Se alguém leva em cativeiro será levado. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja matada. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Pode continuar. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos do cordeiro, e falava como o dragão. O Alexandre pode partir para o cumprimento. Já. Podemos partir para o cumprimento já então. Recomendo como uma leitura interessante um livrinho que se chama O Último Império, livrinho da casa, CPB, escrito por Vanderlei Dornelles. É um livro interessante porque ele apresenta
em um dos capítulos, ele traça um panorama histórico das diferentes interpretações que existiram acerca de Apocalipse 13 e marca o histórico de onde vai se organizar a interpretação que dá origem à versão mais dominante dentro da Igreja Adventista, que acontece lá por volta de 1850, junto com a organização do Adventismo, antes da Igreja se institucionalizar ainda. E o que ele vai dizer? Um primeiro marcador importante: essa besta, ela emerge da terra e não do mar. Se ela emerge da terra, significa que ela não está ligada diretamente aos animais de Daniel e não está ligada diretamente à primeira besta. Então, esse marcador é importante. Se a gente vai para o livro de Apocalipse, no capítulo 12, a gente vê que tem uma mulher que foge. E no versículo 6 diz: a mulher, porém, fugiu para o deserto. A mulher fugiu para a terra. E a gente viu, já na interpretação de Apocalipse capítulo 12, que essa mulher aqui fugindo para o deserto significa os momentos em que os cristãos precisaram fugir do poder papal, indo para lugares ermos, indo para lugares isolados. E um desses lugares, marcadamente na interpretação que se desenvolve a partir de 1850, mas antes dela já tinha aparecido de forma inacabada, é a história da fuga dos protestantes da Europa para os Estados Unidos. Comunidades puritanas, em especial, fugiram da perseguição religiosa na Inglaterra, em que eles eram perseguidos tanto pelos protestantes anglicanos quanto pelos católicos. Essa população, ela precisou encontrar nos Estados Unidos o lugar onde pôde exercer plenamente a sua liberdade religiosa. Então, os Estados Unidos nasce como lugar de acolhimento e de refúgio para aqueles que fugiam da perseguição religiosa na Europa. Se você for para os colonos do Mayflower, o primeiro navio a desembarcar colonos nos Estados Unidos, eram retirantes fugitivos religiosos. Agora a gente tem aqui um animal que tem 2 chifres, que fala como cordeiro, parece ser como cordeiro, ele tem, 2 chifres de cordeiro, mas ele, quando fala, ele fala como dragão. Isso, semelhante a cordeiro, semelhante a cordeiro, que fala como dragão. O que nós temos aqui? A interpretação predominante dentro da Igreja Adventista, e eu compactuo com ela vai dizer que esse animal ser semelhante ao cordeiro é porque ele aparenta liberdade religiosa, ele aparenta proteção, ele aparenta acolhimento para a diversidade. Só que, de fato, ele exercerá no futuro a fala do dragão, a fala de Satanás. Ele construirá no futuro um governo de autoritarismo, de domínio religioso e de opressão. Essa característica específica dele ter 2 chifres é muito questionada ou muito investigada por intérpretes de profecia. Existem diversas interpretações. Uma delas vai dizer que esses 2 chifres se referem, num primeiro lugar, às 2 câmaras que existem dentro do legislativo dos Estados Unidos, aos 2 poderes que existem dentro do legislativo dos Estados Unidos, o Senado e a Câmara de Deputados. Outra interpretação vai dizer que diz respeito às 2 grandes comunidades religiosas dentro dos Estados Unidos, o catolicismo e o protestantismo. Outra interpretação vai dizer que seriam o presidente e o vice-presidente dos Estados Unidos. Qual é a interpretação predominante dentro da igreja? Eu acredito que ela é a mais interessante. Vai dizer que significam os 2, e a gente já viu que chifre representa poder, significam os 2 poderes que se unirão num futuro para compor essa ação que a besta tem. A gente vai ver mais para frente qual é a ação dela. Esses 2 poderes são, primeiro, o poder político na forma do governo republicano. Segundo, o poder religioso. Concorda-se que esse animal, ele tem as características e os interesses da primeira besta, que era a Igreja Católica Apostólica Romana enquanto instituição. E agora, olhando para esse animal, que tem 2 chifres, nós vemos a união entre Estado e protestantismo, no sentido de obrigar o povo a seguir uma determinada fé e uma determinada religião. Qual é o processo histórico para a construção dessa interpretação? E é interessante a gente ter ele em mente. Uma comunidade que, dentro
dos adventistas olhava para a iminência da volta de Jesus e da perseguição por meio de decretos dominicais. Já existiam decretos dominicais por volta da década de 70 e da década de 80 nos Estados Unidos. E esses decretos dominicais, obrigando a guarda do domingo e dificultando a guarda do sábado, eles eram objeto de profunda preocupação entre os adventistas. Nós acreditamos que haverá um tempo no futuro em que Estado e Igreja irão se unir. Poderia falar aqui do significado político disso para nós, quando vamos votar, votamos em pastores, votamos em bancada evangélica. Essa reflexão fica para cada um em casa. Mas é fato, segundo a nossa interpretação profética, de que a perseguição ao povo de Deus nos últimos dias virá de falsos cristãos do protestantismo apostatado, de mãos dadas ao catolicismo, unidos por meio da ação religiosa junto ao Estado. A laicidade do Estado será quebrada. Essa faz parte da interpretação adventista acerca da besta que emerge da terra. Bom, vamos lá. O Alexandre trouxe no plano do cumprimento, agora vamos para o plano da linguagem e vamos ver se por um acaso tem alguma base linguística para essas interpretações ou qual a gente pode dar mais força ou menos força. Primeira coisa, esta besta é um país. Será que a gente pode dizer isso? Porque veja bem, a besta ela emerge da terra. Que marcador linguístico essa expressão terra pode nos dar? Nós vamos lá a Torá. Vamos lá, Bereshit 1:2, lê lá a luz pra gente. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ve'aretz ha'etah tohu vavohu. O importante aqui é Ahet, é o Eretz, que significa terra, mas também significa solo, também significa chão e também significa país ou território. Então a questão da besta, a questão do poder que emerge da terra. Eretz, em hebraico, no hebraísmo a gente encontra Eretz, mas também pode ser de um país ou pode ser de um território. Mar, como nós já dizemos em profecia, o próprio livro de Apocalipse diz povos, línguas, nações. Agora a expressão Eretz aqui que significa terra, é solo, ok? Mas também pode significar país. Então a besta ela surge de um país. Então existe um marcador linguístico, um hebraísmo, para dizer que essa besta seria um país. Tem outros pontos aqui. Quando a gente encontra aqui, e vi subir da terra outra besta. Beleza, já falamos sobre isso. E tinha 2 chifres semelhantes ao carneiro. Escatologicamente nós lembramos de quê? De Daniel. Lê lá, Lúcio. Daniel 8:20. Aquele carneiro que viste com 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia. Isso. Significa que aqui em Apocalipse, não, então esses carneiros aqui não é os Estados Unidos, são os reis da Média. Não. É para a gente olhar lá atrás, aquela profecia, e entender que esse carneiro aqui, veja bem, olha o que fala. Ele tinha semelhante aos do carneiro. É uma profecia. Ele não é um cordeiro. Isso. É uma profecia diferente. Um emerge da água, outro emerge da terra. Mas ele guarda algumas características semelhantes, algumas características similares. Um marcador importante aqui do carneiro, no caso, é fazendo menção a Jesus Cristo, né? Como o Cordeiro de Deus. Então, ele tem uma aparência que mimetiza ou imita o Evangelho. Mas não é. Não é o Evangelho, é falso. Mas não é a contrafação do Evangelho. Inclusive, lá em Daniel, você veja bem que não tinha o carneiro aqui com os 2 chifres. De santo não tinha nada. De santo não tinha nada, eram os reis da Média e da Pérsia. Agora, dentro do hebraísmo, em hebraico seria carne, que seria o córneo, né? Essa expressão, mesma raiz, a gente encontra kahan, que seria brilhar, radiar, crescer um corno, tornar-se seco, como o corno. A gente encontra lá em 1 Samuel 17:44 outra expressão que pode nos trazer algum tipo de informação. Essa é um pouquinho menor, mas lê lá, Lúcio. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e clareia a tua
a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Besta do campo, exatamente. Aqui seria aquela expressão Behamá, que seria besta animal. Sabe que seria campo, terreno, limite ou uma profissão. Mas tudo bem, essa questão aqui de campo ou terreno, você veja bem que guarda a mesma conotação com arretes no sentido de território. Essa besta do campo. E a história, propriamente, também é um arquétipo. Você nota aqui um filho de Deus e um filisteu, uma potestade, um ímpio, uma força. E Golias, na verdade, ele era o arquétipo desse poder dos filisteus. O poder dos filisteus estava representado nele, no Golias. Talvez também aqui também um link que a gente possa fazer, buscar um marcador linguístico no sentido dessa besta, que seria um referencial de uma potestade. De uma potestade, mas uma potestade utilizada para impiedades, assim como Golias o era, e que representa propriamente poder de Satanás, um poder do inimigo, um poder do dragão, porque ele fala como um dragão. Vamos lá, Lúcio, então agora lê o próximo versículo. Apocalipse 13:12 diz: E usa de toda a potência da primeira besta em sua presença, e faz que a terra e os moradores dela adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. No próximo slide nós vamos buscar a expressão idiomática, porque veja bem, então vocês estão falando que besta é um país. Essa besta que emerge da terra é um país. E aquela besta que emerge do mar seria um poder sobre os povos. Mas essa ferida, será que tem no Velho Testamento uma expressão idiomática onde um país pode ser ferido? Nós vamos encontrar isso mais para frente, depois a gente fala isso. Mas vamos lá, Lúcio, lê o próximo. Apocalipse 13:13 diz: E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra diante dos homens. Isso, pode ler a próxima. E engana os moradores da terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse diante da besta, dizendo aos moradores da terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e tornou a viver. A questão pode falar, Alexandre. Acredito que é interessante se a gente for para o marcador do cumprimento, né? O primeiro aspecto aqui, essa ferida de morte, seria o período de prisão papal, que acontece a partir de 1798, mas essa ferida é curada. E agora essa segunda besta, entendendo a interpretação dos Estados Unidos, concede poder à primeira besta, ou seja, se alia ao papado novamente e faz com que os moradores da terra adorem essa primeira besta. E faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra. Esse fogo que desce do céu à terra lembra muito o momento do Pentecostes, do reavivamento da descida do Espírito Santo. Então, eu entendo particularmente essa interpretação como sendo um falso reavivamento, uma falsa manifestação espiritual, um falso poder do Espírito Santo que produz milagres e serve para enganar os homens. Um antipentecostes. Um antipentecostes. Eu chamo ele de neopentecostalismo, sem medo. Bom, vamos lá. Por fim, sobrou aqui para a gente essa questão aqui, uma imagem da besta. O Alexandre falou agora há pouco do Pentecostes e do antipentecostes. O Cristo e o anticristo é fácil de a gente ver. O protestantismo apostatado. Isso. E agora nós temos aqui a imagem da besta, mas lá na Torá, lá no Bereshit, nós temos Deus fazendo o homem à sua imagem. Então a gente vai analisar um pouquinho o que seria a imagem de Deus para entender essa questão de a imagem da besta. No próximo versículo, que está no próximo slide, a gente vai tratar sobre isso. Vamos lá, Luz, vamos para o próximo, lê lá. Apocalipse 13:15. Foi-lhe dada a potestade que desse alma à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que morresse todos os que não adorassem a imagem da besta. Isso, então vamos lá, lê lá, Lúcio, Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes, e aí vai. Tranquilo, pode parar aí. Vai Omer Elohim, Naaseradan, daí Betselnemo Kidmutemo. Aqui, esse Selem aqui, eu só coloquei o Selem, esse T que faz parte da palavra. Selem. Selem significa figura, imagem, forma, semblante, ídolo ou cruz. A raiz de Selem é Tselem, significa sombra
ou proteção. Veja bem, ser criado à imagem de Deus e à semelhança de Deus, ela carrega uma conotação de ação, que seria o demut, porque a raiz de demut é den, sangue. Então uma família que compartilha o mesmo sangue tem atitude semelhante. Então você ser semelhante ao Eterno é agir conforme os seus desígnios. E você ser feito à imagem, significa que você tem o semblante, que você reflete o caráter dele, que você é figura, você é imagem, mas acima de tudo que você está sobre a proteção dele, que você é como se fosse uma sombra dele. Veja bem, se aquele corpo que faz sombra se movimenta, o que acontece com a sombra? Tem um movimento que é correspondente. Então você ser a imagem se há o desígnio, se há a palavra do Eterno, há um movimento seu que é correspondente. Agora note lá, esta é a imagem da besta, então agora é a anti-imagem de Deus. Então você não está sob a proteção de Deus, você não é sombra de Deus, você é sombra da besta. Então as palavras desta besta fazem com que você tenha uma ação correspondente às blasfêmias que foram ditas. A gente viu isso lá no comecinho do capítulo. E a proteção é a proteção dessa besta, ou seja, é a proteção do mundo. Então esse tempo do fim, nós vamos ter dois povos, um que estará protegido a imagem do Altíssimo, pelo Altíssimo, e um outro que estará protegido pelo Estado, ou seja, por esse poder, ou seja, por esta força por política. Essa fusão entre Estado e religião, com manifestações de espírito, com manifestações políticas, com manifestações de autoridade, de sinais e prodígios, que não provém de Deus. Beleza, vamos lá no Apocalipse 13:16, e faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, recebesse um sinal, e aí começa a polêmica, em sua mão direita e em suas testas, e que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Eu vou começar pelo besterol, tá? Porque o que é besterol? Gente, interpretar a Bíblia com nada, pra mim é besterol. Aqui não fala do número do seu nome ainda, né? Não. Mas vamos falar qual que é o número do seu nome. Posso ler essa parte? Pode. E diz assim, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. O 666, tão falado 666. Isso, então olha só, veja bem. Aqui a gente coloquei a imagem do besterol absoluto. Fazem uma associação. A Visa Mastercard é a besta do Apocalipse. Isso, cartão de crédito, tarjeta. Porque em romano V significa 5, I é 1, 5 mais 1, 6. Aí o S em grego seria 6, o A seria 6 também, Roma... Nunca ouvi desse A babilônico valer 6, nem também... do alfabeto babilônico tem uma letra equivalente ao A. Esquisitíssimo. Mas tem outro tipo de besterol. Mas tudo bem, agora vamos sair do besterol, vamos para algo que é, mesmo que seja problemático, é palpável e que foi defendido durante muito tempo. Vicarius Filii Dei, que seria, o vicário seria substituindo por em lugar de filho e seria a encíclica papal. E daí pega-se um cálculo com letras, transformando letras em números romanos. Isso, letras romanas em números, faz lá uma conta, 112 mais 53 mais 501 dá 666. Eu tenho um livro em casa, um livro que eu gosto muito, uso, o Princípio de Vida, comecei a estudar por ele, que aplica isso daqui. Mas isso é interpretar a Bíblia com uma numerologia de um alfabeto romano. A Bíblia foi escrita em grego, em hebraico. Em aramaico, não foi escrito em romano, é meio estranho e vem sendo abandonado esse tipo de interpretação, quase não se fala mais do Vicário Filii Dei. Aí tem uma interpretação que ela é mais forte, digamos assim. Até particularmente eu gosto bastante dela, mas não necessariamente fecho com ela, mas gosto. Ele gosta dela, razão óbvia, porque é uma interpretação Bíblia
livro de história. Por isso que ele gosta, professor de história, óbvio. Fala o seguinte, temos então numerologia babilônica. Unidade 6, Deus menor. Dezena 60, Deus maior. A centena 600 é o panteão. Então 6, 60, 600, 666. Temos então 166 da Babilônia. Apocalipse aponta para a Babilônia como um culto babilônico total, tá? Beleza, ok? E tem a tabuleta numerológica, né? Essa tabuleta seria um acréscimo também, eu coloquei aqui a tabuleta numerológica. É como se fosse um acróstico de números, né? Então o que se pega? Pega arqueologia, um achado arqueológico, e vai se interpretar a Bíblia. Então a Bíblia é interpretada por arqueologia. Esta tábua, usada pelos sacerdotes babilônicos, os números de 1 a 36 eram distribuídos em 6 colunas verticais e colunas horizontais. De forma tal, somavam 111 em cada coluna, totalizando 666. 6 vezes 111, vertical e horizontal. Aqui, como já falamos, arqueologia, uma tábua numerológica que foi achada e se utilizou essa tábua para explicar a Bíblia. Então não é Bíblia explicando a Bíblia, é arqueologia explicando. Nessa interpretação aqui, só para esclarecer, né? Diria respeito, esse 666, esse 666, ele diria respeito a uma divindade pagã, diria respeito a um culto que é a contrafação do culto puro de Deus, que é o Israel. Babilônia, Babel está sempre associada à confusão, à prostituição e à decadência espiritual e moral. Portanto, nada melhor que uma divindade babilônica ou um culto, um panteão babilônico para indicar a marca daqueles que adoram a imagem da besta. Agora vamos lá aquilo que o Lúcio falou. O que 666 tem a ver com Salomão? Seria Salomão a besta? Isso. O Alexandre fez uma brincadeira aqui, seria Salomão a besta, mas existe de fato por aí uma interpretação esdrúxula que fala que Salomão era a besta e o povo, no caso, que é liderado por ele, seria esse poder. Tá? Mas é uma interpretação esdrúxula aqui. Mas vamos lá. Uma interpretação que eu gosto muito, que é Bíblia com Bíblia. Vamos lá, Lúcio lê Apocalipse 13, 18. Aqui está a sabedoria. Quem tem entendimento, conte o número da besta, porque é número de homem. O seu número é 666. Vamos lá. Sabedoria. Aqui está a sabedoria e é número de homem. A gente vai procurar na Bíblia. Quem que é o homem que é o arquétipo de sabedoria? Vamos lá, Lúcio. Lê 1 Reis 4:30. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os que do Oriente, do que toda a sabedoria dos egípcios. Vamos lá. Ok. Então, nós temos um homem que é arquétipo de sabedoria. Mas será que tem esse número associado a Salomão? Ai, ai, ai. Vai lá, Lúcio. Lê 2 Crônicas 9:13. E o peso do ouro que vinha em um ano a Salomão era de 666 talentos de ouro. Lê lá o 1 Reis 10:14. E o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro. Ok, então veja bem, a expressão aqui, Hokmah, sabedoria, inteligência, erudição, arte, talento, conhecimento, ciência. Salomão é arquétipo de tudo isso porque Deus disse para ele: peça o que você quiser que eu te dou. E ele pediu discernimento para julgar o seu povo. E ele pediu sabedoria. E foi lhe dado isso e muito mais. Mas isso não quer dizer que Salomão é a besta. Isso quer dizer que nós devemos, ao estudar o Apocalipse, olhar lá atrás a história de Salomão e o que se relaciona com ele. Nós já identificamos sabedoria relacionada com ele, já identificamos o número relacionado com ele, mas o que vem se falando no contexto de Apocalipse até aqui? Se falou de Jezebel, da igreja que se contaminava com aquela falsa profetisa. Já se falou de homens que não se contaminaram com mulheres. Já se falou do conselho de Balaão, e o conselho de Balaão era justamente isso. Era que Balaão era aquele profeta do Antigo Testamento que não queria devolver o dinheiro para Balaque, e ele deu o conselho, que era no caso: levem mulheres e eles vão ceder e o coração deles irá se desviar do Deus deles e eles vão adorar os outros deuses. E com Salomão aconteceu
isso que a gente vê nesse contexto que vem falando em linguagem figurada, dessa idolatria, deste adultério espiritual, a gente encontra lá em 1 Reis 11:4. Lê lá a luz pra gente. Diz assim: porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram seu coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Isso. Você pode ler o 11:3. E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Então aqui seria um link para nós olharmos lá atrás novamente e ver que este número da besta, essa marca da besta, é uma marca de apostasia, de perversão do coração ou tentativa de perversão do coração do povo de Deus. E de contaminação com mulheres, né? No caso, contaminação com igrejas. Com isso. É interessante porque ele vem um pouco antes da descrição da grande meretriz, que aparece lá no Apocalipse capítulo 7, que é a mulher com a qual se pervertem os reis da terra. Ou seja, mais um reforço para aquilo que a gente está desenvolvendo aqui. Agora, essa questão aqui de essas diferenças, uma coisa que eu quero ressaltar é o seguinte: aqui no canal, o Luz pode voltar, inclusive. Aqui no canal a gente se posiciona. Muita gente vem lá do canal do Samuel Ramos, é bem diferente. Quando fala lá, por exemplo, daqueles tempos, a explicação é completamente diferente. Serializa tudo. 1260 anos, e um tempo, 2 tempos, metade do tempo seriam períodos proféticos diferentes, segundo a interpretação que ele defende. Não é a interpretação tradicional. O alinhamento das trombetas com os selos é totalmente diferente. Houve uma crítica lá falando: vocês não deviam criticar o Samuel. Eu estudo com vocês e eu estudo com eles. Mas, gente, pera lá. A gente está dizendo aquilo que nós entendemos o mais correto. Eu já ouvi mais de uma vez, eu assisti vídeos do Samuel Ramos falando: isto é Bíblia, isto não é brincadeira. Porque ou seja, quem tinha uma interpretação diferente da dele estaria brincando. É um direito dele. Inclusive tem um amigo meu daqui que diz que foi para Jacksonville, lá nos Estados Unidos, encontrou, disse que é uma pessoa muito simpática, uma pessoa muito agradável. Agora, as ideias dele... Pode ser maravilhoso e está enganado sobre o estudo da profecia. Sim, e a posição tradicionalíssima... A posição que você vai encontrar aqui no manual é essa. Do autor da lição não é a do Samuel Ramos, que deve ser uma pessoa maravilhosa, não conheci pessoalmente, mas quem conheceu me falou que é, de fato. Mas a interpretação dele, entendemos, e temos todo o direito de entender que discordamos. Assim como ele tem o direito de falar que a gente está errado também. Outro aspecto interessante, já que o Ricardo tocou nesse tipo de assunto, é que esse é um tema muito complicado, porque quando a gente vai para o cumprimento das profecias, eu até estava em dúvida: fala o nome das igrejas, fala o nome das religiões, não fala o nome das religiões. Quando a gente fala de cumprimento dessa profecia, a interpretação adventista, ela é dura em alguns aspectos, porque ela afirma o poder papal como sendo a besta, ela afirma o protestantismo apostatado como sendo besta, na figura da besta que emerge da terra junto com os Estados Unidos, né? E isso pode ferir subjetividades, pode ferir pessoas que sejam dessas religiões e pensem nisso como um ataque pessoal, como uma afronta pessoal, né? Primeiro, eu digo que esse vídeo é feito na sua maioria para pessoas que estão estudando a lição já e que são pessoas de um público que entende nossa interpretação profética. Por outro lado, é preciso tato quando a gente vai falar com pessoas que são de outras denominações. É preciso um tato muito grande. E se você é de outra denominação, chegou nesse vídeo e está nos ouvindo, que fique claro todo o respeito a você, à sua fé, ao seu direito de pensar diferente de nós, de ter uma interpretação profética que é diferente de nós, diferente da nossa, assim como Samuel Ramos tem uma interpretação diferente. Também é do próprio e é respeitado, embora respeitosamente nós discordemos totalmente dele, ele é respeitado no seu direito de interpretar do modo como interpreta. E quanto agora às figuras religiosas do protestantismo apostatado, cheguei a falar do neopentecostalismo, falei da Igreja Católica.
Quando nós fazemos um marcador, nesse caso nós estamos falando de instituições. Isso, e não de pessoas. A gente não está falando aqui que a pessoa que está frequentando, que foi batizado, que crismou, que fez primeira comunhão, que viveu a sua vida de fé dentro dessas denominações, recebeu a marca da besta, está perdida, está salva. Não, nós não estamos falando isso. Nós estamos falando que essas instituições chegarão a um momento escatológico, no fim dos tempos. É essa a figura que acontece com a besta que emerge da terra, que concede poder à primeira besta, em que se converterão num instrumento de perseguição do povo de Deus. Por povo de Deus, agora nós não estamos falando dos adventistas do sétimo dia. Isso. Nós estamos falando que acontecerá um período em que a sociedade inteira, o mundo inteiro se dividirá em dois grupos. Entre aqueles que têm a marca e o selo de Deus na fronte, e aqueles que têm a marca e o selo da besta na mão e na fronte. Na mão porque significa ação, significa trabalho, significa atitude, e na fronte porque significa razão, significa conhecimento, significa aceitação. Diz respeito à prática antiga também de se usar a palavra de Deus, a Torá, enrolada na mão e enrolada na fronte. Era uma tradição que existia na mitra do sumo sacerdote. Então, o que nós estamos dizendo chegará um momento escatológico no futuro em que a sociedade estará rachada, dividida entre aqueles que perseguirão e aqueles que serão perseguidos. E nesse momento será feito o chamado que nós vamos estudar, né? Sai dela, povo meu. E fica a fala de Cristo, né? Tem muitas ovelhas ainda que não pertencem a esse aprisco ainda. Mas não é possível a nós, que nos acreditamos membros e responsáveis pela pregação das 3 mensagens angélicas também. Parte da nossa mensagem caiu a grande Babilônia. Nós temos essa responsabilidade e não podemos aliviar nessa forma. O autor da lição, aqui no começo da lição, ele fala o seguinte: uma advertência necessária. É mais fácil interpretar profecias que já se cumpriram. Quando analisamos as profecias que ainda se cumprirão, como no caso do estudo de terça-feira, nós já falamos, precisamos ser cautelosos. E os jovens aqui são cautelosos, e nós preferimos a interpretação tradicional da igreja. Só isso. Beleza, pessoal? Não esqueça, né, da hashtag Fui Até o Fim, né? E não precisa nem do fim mesmo, né? Porque esse vídeo vai dar 1 hora e pouquinho somente, né, pessoal? Deixe seu like, muito importante. Comente aqui também de forma pública aqui no YouTube, que fica mais fácil das pessoas acessarem. Se não é inscrito, se inscreva e nos ajude também a atingir 10 mil inscritos. Porque daí o YouTube vai liberar alguns recursos da plataforma para os canais que possuem 10 mil inscritos. Beleza, pessoal? Nosso muito obrigado por nos assistir até aqui e continue assistindo a série aí. Nós estamos só na 9ª lição, ainda temos até a 13ª lição aí para concluirmos todo o estudo do Apocalipse. Beleza? Nosso abraço e até a 10ª lição. Tchau, tchau.